Oi, gente, tudo bem com vocês? Olá, galera, beleza? Eu sou a Ju, E eu sou o Luan. somos o casal Crepaldi. E hoje estamos num lugar completamente diferente. Vocês viram que o ambiente tá meio diferente. E aqui tem tudo a ver com a gente, hein, galera? Hoje nós estamos aqui em Socorro, só um spoiler, num lugar que fala tudo sobre a moto, desde o começo até onde estamos hoje. E sempre está tendo novidades, é um lugar que todo mundo precisa conhecer. E não é só o lugar, tem uma pessoa aqui que é um grande amigo nosso, que o cara é a história do motociclismo e ele leva isso para o Brasil inteiro, galera. Isso, estou falando de um cara que eu gosto muito. Eu também. E todo mundo que conhece se apaixona por ele, que é um cara que tem muito amor pelo motociclismo. Estamos falando do nosso grande amigo, Carlãozinho, ou Carlos Coachman, ou nosso amigo Carlãozinho, para quem já conhece, né? Bom, vocês fazem uma introdução dessa que eu já vou começar gaguejando, né? Porque, bom, a gente se conhece um a história do outro. Né? Esse é um trabalho, como você bem disse, sai de dentro do coração, né? Fazer com que o brasileiro reconheça a sua história, conheça e reconheça a sua história e dê valor a ela. É uma longa jornada, assim como vocês, né? Para estarem aqui num dia. Como hoje, agora com o seu próprio podcast, né? Uma nova fase da vida do casal aí. Eu fico muito feliz de ter sido escolhido para ser o primeiro Imagina você. A gente tava assim, tem que ser o Carlãozinho, mas assim, ainda bem que deu as agendas, né? E eu tava conversando, Lô, que a gente fez parte daquele projeto quando foi lá no museu, do lado da Câmara Municipal, Quando né? era um projeto que estava tentando sair esse projeto, né? Isso foi em 2019. Antes disso, um pouquinho, a gente fez uma exposição no Nibis Cultural, lá em São Paulo, de uma moto e muitos documentos, né? E só. E aí viemos para cá, em 2019, lançar Socorro Destino Duas Rodas, uma iniciativa lá do amigo Luciano Peixoto e do então prefeito. E em 2020, em janeiro, fizemos aquela exposição que vocês vieram com a gente aqui, estava sendo apresentado o projeto Socorro Destino Duas Rodas, e o sucesso daquela exposição nos deu a oportunidade de fazer o museu permanente aqui. Que ali ficou lindo, né? Nossa, ficou maravilhoso. E ali já provou que ia ser um sucesso, porque passamos por um momento complicado, que foi a pandemia, e o projeto passou por cima da pandemia, como se tivesse, entre aspas, nada acontecido, mas conseguiu, né? Sabe que é ônus e bônus, né? Porque tudo na vida é assim. E ao mesmo tempo em que vivemos um momento muito difícil, as oportunidades apareceram ali, né? Eu acabei me separando em plena pandemia, a oportunidade do museu aconteceu, houve a licitação no meio da pandemia. No meio da pandemia, eu disse que eu não viria, e aí eu fui acolhido por pessoas da cidade, empresários da cidade, que entenderam o que eu estava fazendo. E até tem uma frase do André Orlandi, dono do cinema, né, um dos mais antigos cinemas de rua. Conhecemos bem também. O André é um cara excepcional, assim. Ele falou, pô, meu avô criou o cinema em plena Segunda Guerra Mundial. Você acha que nós vamos fazer o museu? Vamos fazer o museu. Então, o cinema foi inaugurado em 42, né, em meio à guerra. Então, é esse tipo de cabeça que a gente precisa. E aqui eu tive esses empresários que me apoiaram na chegada. E para quem não sabe, gente, aqui em Socorro tem um dos... Vamos falar que é um dos pouquíssimos, se não for o único, né, que a gente não sabe, que ainda existe um cinema de rua no Brasil. Aqui você pode vir na rua principal aqui da cidade e você vai ter um cinema ali que você pode assistir filmes que estão passando, filmes lá do passado. Ah, tem um documentário sobre que é muito bom. Do cinema, que é divertido. O Cine Orlandi, ele não é o mais antigo e também não é o único, mas ele é um dos poucos que passa filmes blockbuster. Ele inaugura os filmes um dia antes do lançamento normalmente. Que legal. Lançamento nacional. Você vai num Cinemark assistir um filme desses internacionais ou aqui em Socorro, no cinema de rua. Isso é raro. A maioria dos grandes cinemas antigos que ainda existem viraram cineclubes, então é uma pegada diferente. E é esse tipo de mentalidade que eu encontrei aqui, que me deu a oportunidade de vir. Mas voltando ao assunto museu, Carlãozinho, o projeto foi 100% seu ou teve outras pessoas? E como que funciona hoje? Você nunca faz nada sozinho, né? Embora ainda dependa fundamentalmente de mim, embora o dia a dia aqui seja basicamente eu, essa já não é uma bandeira que eu carrego sozinho, né? Tem alguns parceiros que toparam entrar comigo
gente que põe a mão na massa para produzir conteúdo, o caso do Mauro Letizia, né, da Octoworks, ele e o Vladimir da Octoworks, Vladimir Candini. O Vlad faz toda a parte de produção cultural nossa, de audiovisual. Os documentários que a gente tem são dele. O Mauro atua dentro desses documentários também, mas é o diretor de arte do meu trabalho, então a concepção artística do museu tem muito a ver com ele, dos livros que a gente está fazendo. O primeiro já foi, né? Duas Rodas e uma Nação, segue à venda. Agora vamos lançar o livro João Bike Show Mendes, né? A história do bike show. Eu até fiz o editorial do livro depois que li o conteúdo todo e escrevi: João, achei que eu te conhecia, né? Quem já sabe quem é João Mendes, quem lembra do programa Bike Show, vai tomar um susto quando vocês verem a história desse cara. É impressionante o que o João fez e faz ainda, né? Então, e esse trabalho você não faz sozinho, então tem um time. Aqui eu tenho as empresas que me apoiam, depois de 3 anos, nós vamos completar 3 anos agora em novembro. Depois de 3 anos de museu aberto, tem um crescente de marcas se aproximando da gente, né, que nos dá um pouco mais de tranquilidade, se é que tranquilidade é o nome, né? A gente não tem uma vida tranquila aqui, mas o fato de você ter novas empresas, não apenas apoiando financeiramente, mas se preocupando com o trabalho que você está fazendo de recuperação histórica, isso me deixa muito feliz. Esse ano um marco para a gente também. E as motos que estão aqui dentro, elas são todas de colecionadores que te emprestam e tem uma rotatividade, é isso? Isso. A maioria das motos aqui são motos emprestadas, cedidas, né? Algumas por tempo indeterminado. De vez em quando um colecionador me liga, eu estou com saudades, e leva a moto embora. Eu sempre peço um prazo para fazer a substituição. Eu invento uns temas também para a gente poder ter assunto aqui dentro. Tem motos que foram doadas, tem algumas coisas que são minhas, né? Poucas coisas que são minhas. Tem bicicletas cedidas, doadas, emprestadas. Tem um pouco de tudo aqui. A maioria dos troféus, capacetes, macacões que você enxerga foram doação. A maioria das motos aqui são cedidas. E o Carlãozinho tem um espaço aqui preferido de alguma moto, de alguma história? Não tenho mais. Quando eu comecei o trabalho, eu tinha uma loucura por encontrar as motos todas que fizeram parte da história do Carlão, meu pai, né? Especialmente as Montesa, tem um vínculo com a Montesa. Para quem não conhece, uma marca espanhola, começou a vir para o Brasil nos anos 70, importada, e nos anos 80 chegou a ser montada no Brasil pela Ibramoto. A 001 da Montesa 360 H6, que era enduro, hoje equivalente a uma KTM, uma Husqvarna, ela foi vendida para o meu pai. Meu pai teve a 001 produzida pela Ibramoto. Então a gente tem um vínculo com essa moto. Eu persegui essas motos, né? Hoje eu tenho 3 modelos marcantes para nós. A mais marcante é a Trial de 74, que tem uma peça. Meu pai virou uma miniatura, vai virar um monumento e tal. E essa moto está sendo restaurada por um amigo nosso, Marcelo Peixoto. Fica pronta agora no final do ano para a exposição que a gente vai fazer lá em São Paulo. Isso aí em São Paulo já é um spoiler. Já deixou o spoiler aí, hein, gente? De propósito, a gente só falar do assunto. Eu ainda não estou autorizado oficialmente a divulgar, fazer as postagens e tudo mais. Tivemos reuniões agora, um dia antes da nossa gravação, para fazer a finalização da aprovação de material, tudo. Está tudo aprovado. Agora, junto ao Farol Santander, onde vai ser a exposição, nós vamos fazer toda a estratégia de lançamento. Na verdade, eles apresentam, né? Então, é um trabalho Moto História, é um trabalho da Nation Films, que é a produtora que me levou lá, mas é um Farol apresenta, né? Santander apresenta. Então, a gente está vinculado à campanha e ao manual que eles fazem das exposições que tem lá. Então, fiquem ligados, galera, que a gente vai contar para vocês o que vai estar rolando em São Paulo, que vocês vão estar bem pertinho do mundo das motos lá em São Paulo, num lugarzinho bem especial. Um lugar bem especial, você pegou pesado. O negócio lá é assim, a gente 20 anos atrás, exatos 20 anos atrás, em dezembro de 2004, eu e meu pai tivemos a ideia de fazer esse trabalho. E lá atrás a gente falou de um livro que ele não viu, né? Ele faleceu antes, e lá atrás a gente falou, nós precisamos estar num grande centro cultural. O Brasil precisa enxergar essa história que é riquíssima num grande palco. 20 anos depois, exatamente 20 anos depois, em dezembro, nós vamos inaugurar no Farol Santander a exposição Duas Rodas e uma Nação. Lá vou eu engasgar de novo. Para quem não conhece, essa é a pessoa que realmente fala com o coração, gente. Ele não fala, não é que nem qualquer um. Ele fala com o coração. Então, da grande maioria das vezes que você está conversando com ele, ele vai falando da história, você vai ver que ele vai se emocionar bastante.
Para quem não conhece o Carlãozinho, vai falar, meu, o cara tá fazendo cena. Não, ele é assim, gente. Esse cara é um espetáculo. O trabalho não é racional, né, o que eu faço. Eu procuro ser, tenho tentado muito, arduamente, ser racional. Preciso de pessoas racionais ao meu lado. Mas não fosse o coração, a gente não estaria aqui, não teria nascido isso. E, para mim, esse ano eu estou completando 59 anos. Né? No mês que isso aqui vai ao ar, eu estarei completando 59 anos. E são 50 anos de motociclismo, meio século andando de moto. E eu já fui vários personagens. Né? Primeiro o Carlãozinho, com 9 aninhos, filho do dentista, que andava de moto. Depois o dentista virou uma pessoa proeminente no mundo da moto, colaborador da Duas Rodas, Federação Paulista, Confederação Brasileira, Federação Internacional. Eu virei o Carlãozinho da Duas Rodas, piloto de testes. Né? Fiquei lá como colaborador 14 anos. Tive minha carreira de esportista, tive bons resultados, né? Vice-campeão brasileiro em 2 modalidades. A história foi andando. Depois, revista Motociclismo, né? Editor-chefe. No meio do caminho, promotor de eventos, trabalhava junto com meu pai. Ficamos na fichinha, ó. Vai longe a história, vai longe. Mas por que isso? Muita gente conhece o Carlãozinho no meio, especialmente a velha guarda que me acompanha há muito tempo. Isso é bom e isso é ruim. Sim. Quando eu digo é ruim, porque as pessoas também conhecem minhas limitações. Né? Então, muita gente olhava para a ambição e falava, pô, será que é possível? Será que ele é capaz? Né? E desde que eu empreendi Moto Story, que é a primeira marca que nasceu desse projeto, hoje a gente está aqui num lugar chamado Centro Cultural Movimento, mas começou tudo foi Moto Story, foram poucas as pessoas desses longos anos que olharam para mim e falaram assim, vamos, ok. Eu tinha um pedacinho de papel na mão, né? E o cara fala, vai lá, Carlãozinho, vamos em frente. Vamos que vai dar certo. Esses são muito raros, né? Porque ao longo da vida você sobe e desce Sim. várias vezes. Né? Então, tive um episódio, para mim, muito marcante, quando eu trabalhei na ISO, né? E a ISO entrou em colapso tempos depois, e aquilo eu fui do céu ao inferno muito rápido, né? E isso também me pegou. Então, eu também fui julgado pelos anos bons e pelos anos ruins, né, da ISO. Isso foi um processo complexo. E depois disso, eu passei a empreender Moto Story. Carlãozinho é Moto Story é Carlãozinho. E aí é você recontar a sua história, você reconstruir sua trajetória e você, então, passar a ser reconhecido pelo seu trabalho indivíduo e não mais da revista tal, Sim. da revista tal, da empresa tal. Esse é um longo processo. E tem algumas pessoas que sempre caminham com você de mãos dadas e elas não olham para o sobrenome, elas enxergam quem você é. Essas são raras. Conta-se nos dedos, todo mundo fala. Você vai precisar de uma mão só, né? Tem alguns deles na plaquinha aí fora, né? Tem Sim. alguns deles na plaquinha aí fora, que são meus apoiadores desde sempre. E não interessa o tamanho que eles são, não interessa o tamanho da empresa, interessa o cara que está lá dentro. Aqui a gente faz um trabalho onde a gente conta a história de gente. Né? As motos estão aqui para contar a história de pessoas. As empresas são comandadas por pessoas. A gente tem mania de falar que a dona Honda ela é um Espírito Santo. Não, ela é um grupo de pessoas. Né? E assim todas as marcas, Yamaha, Harley, todas são pessoas. E é dessas pessoas e da qualidade delas que muitas vezes as marcas têm sucesso ou sofrem em relação às decisões que são tomadas ao longo da história. Quanto mais antiga uma marca, mais tranco solavanco ela está sujeita. Né? Não interessa o tamanho do crescimento. Mas aqui a gente fala de gente, e é gente que toma decisão, é gente que assina um contrato. Né? E assim, como que está a aceitação do público e a visitação aqui no museu nesses 3 anos aí que já está aqui, nesse novo espaço, né? Eu estou, assim, de verdade, eu estou muito feliz. Muito feliz, porque as pessoas... A gente quer muito mais, a gente quer que mais gente venha, a gente trabalha firmemente na agenda, para que a agenda tenha os motoclubes, os grupos, as agências de viagem, os eventos que a gente realiza aqui, para ter público. Né? Quando eu não tenho a agenda, eu tenho um fim de semana que ficou vago, você está sujeito a tomar uma surpresa boa, encosta aqui 40, 50 motos, você tem que correr para atender restaurante e tudo mais, ou uma surpresa ruim. Às vezes você tem um clima bom, o dia está lindo e vem pouquinha gente. Mas os números são muito legais. As pessoas falavam assim para mim, o brasileiro não liga.
E aí você tem 15 mil pessoas que pagaram ingresso e entraram no museu. É muita gente são 5 já. mil por ano pagando ingresso. A gente vai estar prestes a completar 3 anos. Isso é pouco, isso é muito. Pagando ingresso no museu de moto, numa cidade pequena como Socorro, que não era tradicionalmente o roteiro das motos, que a gente está se empenhando, faz para parte colocar de um projeto no para calendário. trazer Socorro para o mapa. Assim, é pouco, é muito? Eu estou muito feliz, especialmente pela reação que as pessoas têm aqui dentro. E na verdade, assim, vem sendo feito um trabalho dentro de Socorro, não só para trazer o pessoal das motos, né? Na verdade, para trazer o pessoal de duas rodas, né? Sim, tá moto, vindo gente, bicicleta. o museu aqui, embora a gente está aqui falando de moto, que é a nossa paixão, né? Mas nossa, aqui, será que a gente está falando de moto? imagina, né? Aqui você encontra bicicletas. Eu venho para cá, eu vejo motos, mas eu olho as bicicletas. Tem uma Caloi 5 aqui, uma Caloi 10, eu fico lembrando da minha infância. É uma coisa de louco, né? O grande barato desse trabalho, como a gente fala de Brasil e a gente fala de gente, e essas peças aqui contam essa história, eu vou te falar que 85% do pessoal que entra aqui se encontra aqui dentro, de alguma forma. 85% é um exagero, porque assim, os mais velhos encontram sua própria história aqui. E aí era o avô, era o pai, era eu mesmo, criança e tal, a bicicleta que eu tive, a moto do meu avô, e as histórias se sucedem. E isso toca as pessoas. Eu já vi comigo, então não precisa falar, pessoas saírem chorando aqui dentro, de felicidade, de um reencontro, né? Esse é o choro, normalmente. Você encontra a moto que foi do teu pai, que você andava quando você era bebê, no colo dele. A primeira vez do Lu aqui, quando eles viam as bicicletas, nossa, ele ficava... eu tive uma dessa. Na verdade, assim, é um negócio tão... É um negócio que você não... Hoje, com a correria que a gente tem do dia a dia, quando você depara com isso, é difícil, né? É uma sensação completamente diferente, uma coisa que você não está preparado. Não está preparado. Quando você passa pela porta, você está achando que você está entrando num museu. Né? Mas não é isso. É uma coletânea de histórias. Na verdade, é um túnel do tempo para mim. Exatamente. Além de ter coisas que eu não vi, né? Mas é legal porque você não viu. Isso que é o legal. Eu acho que o brasileiro tem isso, né? Principalmente a gente. Você fala assim, como que chegou naquilo lá? Então você pega uma moto hoje nova, aí você começa a ver ela andar para trás, não andar para frente, mas andar para trás no tempo. Aí você começa a dá uma olhada isso aqui que escolhemos esse cenário, né? Esse é o mais novo entrante aqui no nosso trabalho, que é a Royal Enfield. Eu brinco, uma marca importante hoje dos indianos, mas uma marca de origem inglesa, que tem suas raízes lá ainda também, e atualmente também, centro de desenvolvimento e tudo mais. Uma marca icônica, a mais antiga marca de motos em produção contínua no mundo, né? E que escolheu o Centro Cultural Movimento e Socorro para trazer o seu mais antigo exemplar. Está aqui a moto Origens, de 1901. Exatamente. Eu brinco assim, a moto mais antiga da Royal, ela não está exposta no Brasil, ela está exposta em Socorro, no Centro Cultural Movimento. E daqui, se tudo caminhar como a gente pretende, ela vai estar em São Paulo no final do ano e vai embora. Em março do ano que vem, tchau. Viu? Não viu. Então, graças a Deus que tivemos a honra de estar aqui no dia que ela chegou. E aqui, a gente não está falando de uma moto, né? Nós estamos falando de uma motocicleta. É uma bicicleta motorizada, galera. A origem de tudo. Onde começa o negócio. E aí você começa a pegar... É muito legal. Bom, eu tive o prazer, graças a Deus, eu agradeço muito você, a Royal... Ver ela andando. E a Deus, cara, eu vi ela andando, cara. Nossa, foi maravilhoso aquilo lá. O cara aquilo fez Participamos do desfile cívico, gente. Aquilo foi maravilhoso. Aniversário da cidade. Não é charme, não, viu, gente? Mas me arrepia, viu? Me arrepia. É um negócio de arrepiar mesmo. Então, essas coisas diferem um pouco do que a gente está fazendo, né? Porque tem coleções muito mais relevantes do que o que está aqui no Brasil. Felizmente, a gente tem umas coisas extraordinárias. A gente tem algumas dessas coleções abertas à visitação, né? Praticamente todo mundo que tem coleção aberta são todos amigos, né? A gente empurra o visitante de um para o outro. Tem lá o Rômulo em Tiradentes, né? Tem o Gale 275, tem um monte de gente, felizmente. Não tantos assim, mas tem coleções abertas.
cada qual com a sua narrativa, cada qual com o seu jeito de ver. Eu digo que o ideal é você conhecer todos, porque cada um vai te mostrar a história de uma maneira, né? Mas o que nos diferencia é que a gente tem um foco muito pesado em pessoas. Quem fez? Eu, quando chego aqui na rondinha do Pelé, 1976, a famosa CG Bolinha, eu praticamente não falo dela, eu falo do Brasil, através da figura do Pelé. Sim. Eu falo, pô, o brasileiro falou... Não vou falar, falou mal. Pelé não teve as honrarias que ele merecia como cidadão e como atleta por parte do brasileiro. O brasileiro deu pouco ao Pelé, na minha, inclusive e principalmente na morte dele. Eu brinco aqui com todo pouco, mundo. né? Devolveu muito pouco, né? Eu brinco com todo mundo aqui. Eu falo, sabe o que devia ter acontecido? Anunciar a morte do Pelé para o país por 1 minuto. O país. Você tem uma bandeira hasteada, põe a meio pau. Cruza os braços 1 minuto. Simbólico. A gente teve isso até hoje, pelo que eu vi, até hoje a gente só teve isso com o Ayrton Senna, né? Com o Senna, porque foi uma tragédia. No auge Sim. da carreira, o cara mais visível na época. Sim, O Pelé... O impacto foi maior, né? O Pelé teve o azar de envelhecer. Pois é. E de ser julgado como cidadão pelos feitos depois. Virou um ser humano O qualquer. jogador de futebol é absolutamente incontestável. Não tem nada nem parecido nesse planeta com esse cara. E não é Messi, e não é o Cristiano Ronaldo, não é ninguém. Nada houve. Tem uma entrevista no final da vida dele que os caras falam assim, mas então, você é melhor que o Messi ou é melhor que você? Ele falou, vocês querem decidir, por favor? Quando eu entrei era o Di Stéfano, depois era não sei quem, depois era o Maradona, não sei quem, não sei quem, não sei quem. Vocês ainda estão discutindo? Ele mesmo nunca se jogou lá para cima, né? Ok, ele entendeu que ele era de fato o rei do futebol, né? E assim, sabe o que os Estados Unidos vai fazer quando o Michael Jordan falecer de velho? Porque o Kobe Bryant faleceu num acidente, numa tragédia. Foi uma Ok, tragédia junto com a o filha, Michael né? Jordan vai falecer de velho, Sim. pela vida que ele leva. Vai parar aquilo. Vai. Nós não fizemos isso com o Pelé. Mas Nós é não que fizemos- brasileiro não dá valor, Não eu vou acho. falar do Pelé, então. Vamos falar do Silvio Santos. Precisa ser Nossa, igual. Para o país. O Silvio morreu. Ah, mas o cara da televisão, para tudo. O cara morreu. O cara que É um derrubou... grande comunicador, né? E um cara que derrubou muita barreira, né? Exato. O cara Então, que assim, metia o pé na porta da Globo e falava, vou entrar... a gente carece disso como nação, como povo, né? Se você conhecer a história do seu pai, de verdade, do seu avô, do seu bisavô, qual é a origem da sua família, né? Eu brinco, vai lá no Abraham Lincoln, dá um bico na estalta dele lá. Você vai sumir. Você vai né? morrer. Você vai sumir, você vai desaparecer. Então, assim, o quanto você valoriza. Minha filha teve o privilégio de ir a Indianápolis, fez lá o intercâmbio, esteve no autódromo, que eu não conheço, foi lá no BRICS, na linha de chegada, baixou, foi beijar o tijolinho no chão, tinha o nome dos vencedores. Ai, Ela que me ligou de lá máximo. chorando e falou, entendi o que você está fazendo. A gente estava falando da quadra de vôlei, né? Ela estudou numa escola pública. A quadra é absolutamente idêntica à quadra da NBA, muda o ginásio. A quadra não difere nada. Numa escola pública, você joga seu vôlei, seu tênis na mesma... Seu basquete na mesma quadra. Mas que eu os acho caras. que em termos assim, que a gente pode falar que o brasileiro, como você disse, está mudando esse conceito de museu, né? Está mudando. Está mudando ele, felizmente. graças a Deus, É, de conhecimento, de É que, histórias. na verdade, a palavra museu foi vendida para o brasileiro como um lugar que tem coisa velha. Mais ou menos. O brasileiro é 8ª, 9ª economia do mundo há quantos anos? 150 anos, ok? A gente viaja pra caramba, certo? Certo? Ok. A gente vai no Louvre. Nós somos uma das maiores audiências do Louvre. Sim. Do Metropolitan em Nova York. E lá você fala, então isso é cultural. É cultural. Eu estou disposto a valorizar a história do outro, porque o outro é bacana. Quando eu estava produzindo o livro Duas Rodas de uma Nação, um brother, amigaço, sem nenhuma maldade no coração, viu uma foto explodida no meu computador e falou assim, nossa, ficou gringo. Eu quase mandei ele para aquele lugar. Falei, não é gringo, É brasileiro. A história é brasileira, a moto é brasileira, a coleção é brasileira, o fotógrafo é brasileiro. Não, é brasileiro. É a comparação, e é bom, igual ou melhor. O modus que a gente, as réguas que a gente escolheu para o trabalho, Guggenheim Museum, né, Nova York. Lá teve uma exposição emblemática sobre moto, The Art of Motorcycle. Por que foi emblemática? Porque foi um centro cultural de arte moderna que aceitou falar de moto. E foi uma briga. Quem conhece a história, para aprovar essa exposição no Guggenheim, foi uma briga. Tinha gente contra e a favor. E ela é até hoje uma das maiores audiências. Aí eu falo assim, estamos indo para o Farol Santander, com a curadoria artística de Rodrigo Otaki, filho de Rui Otaki.
Caraca. E eu vou provar para vocês que nós somos tão bons quanto. Porque, tirando o fato de que o Guggenheim tem pé direitos enormes, e isso impacta no tipo de exposição que você faz, nossa exposição aqui ou não deve nada ou dá aula nos caras. Vocês vão ver o projeto expositivo do Rodrigo. Uau! Uau! A régua foi Guggenheim. Ok. Sobe a régua. Por que a gente não pode? Sobe a régua. Não, Vai pode ser um não. A troço gente está louco. subindo a régua. É. Estamos subindo. Vai ser um troço louco, impactante. Não pensa que você vai lá e enxergar um grande estacionamento cheio de moto. Não é essa a pegada. Nós vamos dar às pessoas, aos personagens das motocicletas importantes, o valor que elas... Sabe, você vai visitar as joias da Inglaterra, as joias da rainha na Inglaterra? Você não tem 300 mil joias lá, você tem 20. Isso aí, Então, meia você vai dúzia. ver as joias da rainha, você vai ver lá. Então, esse é o trabalho que a gente precisa fazer. Depois você multiplica, depois você populariza, depois você... Primeiro sobe a régua. Agora sim, chegando aqui... Está me deixando cada vez mais ansioso, gente. Chegando hoje aqui no museu, a gente viu uma novidade logo Tem uma na grande entrada. sim. Eu já vi até gente publicando foto. Foto. A gente tem... Bom, essa ideia não surgiu aqui, é uma ideia brilhante. Nasceu lá com o Marcos Turbay, né, no Serpenteando Café. É o cumprimento biker. Isso. A partir do cumprimento biker, mão esquerda, o sinal de paz e amor. A partir do cumprimento biker, nasceu um monumento. O primeiro foi lá. E a coisa, em um ano, se espalhou pelo Brasil. Pelos pontos turísticos, Tem né? os pontos turísticos que têm a ver com as rotas de moto, né? Você Sim. precisa ter uma afinidade com o assunto. Não adianta, eu quero botar aqui a mãozinha e... Não é isso. Todos os monumentos são construídos pelo mesmo artista, pela mesma família. Também gente muito simples, muito competente no que faz. Todo o negócio foi bem pensado lá pelo Marcos, né? Agora criou-se uma comissão, da qual eu faço parte, e o Marcos saiu do, aspas, do executivo, né? Ele aumentou, não está mais no dia a dia da gestão dos monumentos. Ele pediu, falou, eu já fiz, agora ajudou a estruturar, as ideias Agora permanecem. seguem o projeto. Ele continua com a gente, claro, mas não está no... Né? Foi feito um estatuto agora para regulamentar o crescimento disso. Mas nós aqui somos o 12º, estamos prestes à inauguração, vai inaugurar dias depois dessa gravação. Quando for a hora já estará inaugurado. Estamos para receber os passaportes e o carimbo do 12º. Então, essa é uma pergunta, já te cortando um pouquinho. Eu vou conseguir pegar o passaporte aqui? Aqui? Vai. Todos os monumentos vendem o passaporte, todos os monumentos têm o carimbo, cada qual o seu. Aqui vai ser o carimbo 0102. Passaporte 01, Ok, passaporte 0102. 02, Se entendeu? a gente der muita sorte, pode chegar hoje. Está chegando hoje, amanhã. Já pensou? Você sai acredito. Seria o máximo, hein? Então, no dia da gravação, talvez ele chegue hoje, talvez chegue amanhã, não sei. Mas gente de sorte é outra coisa, né? A gente falando lá no EpaCast que ia chegar. Podia chegar hoje. Podia, não podia? Não era pra ser pra mim? Era pra ser pra ser mim. Número 1 e 2, Entendeu? o casal Crepaldi EpaCast vai ter o primeiro e o segundo passaporte vendidos aqui no Centro Cultural Movimento, o passaporte Rota Biker. Uhul! Temos o passaporte no museu. Temos o passaporte e temos o carimbo. E era pra ser aqui no museu, gente. Era pra ser aqui. Era pra ser aqui. Olha, umas 30 pessoas já vieram procurar o carimbo e ou o passaporte. E ninguém conseguiu, só vocês. Somos, ó, amor, Viu como nós somos, gente? Ó. especiais. As mensagens aqui do passaporte aos irmãos e irmãs do vento e da liberdade. Esse monumento nasceu, paz e amor, né? Mas também é um monumento que a gente faz, um símbolo que a gente faz quando cruza o outro na estrada. Vai em paz, né? O cumprimento biker. E eles criaram esse passaporte, coisa mais divertida, tem um lugar para sua foto, nome, piloto e garupa, se for o caso, né? E aí você tem um espaço para você ir carimbando os monumentos que você visita e até o lugar para pôr adesivo do seu motoclube, grupo, se for o caso. Então agora nós vamos... Carimbar. Carimbar. Meu e o do Luan. O Carlãozinho precisa aprender. Pará, aprendi. Vamos pôr daí no Aqui. É porque tem que ser um lugar forte, lá não vai dar. Ó, funciona.
Então vamos começar aqui. Primeira visita de vocês ao monumento é o 12, aqui em Socorro. Tadá! Mas essa é a ideia. E o projeto está explodindo. Tem um monte de gente interessada em fazer à mão. Tem cara na Argentina, no Chile. Isso vai extravasar fronteiras. Gente, vai crescer, então. Vai Muito pulverizar. Exponencialmente. Que assim, eu acho que quando a gente começou, eu e o Luan, há 11 anos atrás, só tinha uma mão. Não é? Tem um ano o trabalho. Então. Um ano. Quando não existia nada. Em um ano, são 16 mãos. Assim, é um negócio muito legal. Para quem não sabe, spoiler? Pode falar, né? Pode falar. Aqui não vai ser só o CCM, né? Aqui vai ser o lugar onde você vai vir, você vai ter que vir, não tem mais. Se você ama moto, se você ama andar de moto, se você ama viajar de moto, se você tá ligado no moto, você vai ter que passar aqui. Porque você vai ter que pegar o seu passaporte, carimbar aqui CCM, para você poder ir em todos os pontos turísticos que tem do motociclismo no Brasil, para você ir carimbando. Tá? É isso que nós estamos falando. E, soltando um outro spoiler, quando for para o ar, já aconteceu, então vocês vão pegar lá no... o casal Crepaldi vai estar cobrindo esse evento que vai ter. Claro. Vamos. Claro. Vamos. Eu fui intimado, você não tem noção. Fui intimado. E vai ter o primeiro congresso De mototurismo. brasileiro de mototurismo e vai acontecer aqui, graças a Carlãozinho e mais uma galera que, graças a Deus, eles estão vendo a gente que gosta de andar de moto pelo Brasil. Conta um pouquinho do que vai rolar e para o pessoal que não vai estar podendo vir, né? Não, tem que vir. Sobe na moto e vem. A gente vai estar inaugurando o monumento no fim de semana do Congresso. O primeiro Congresso Brasileiro de Mototurismo é uma iniciativa da Confederação Brasileira de Motociclismo, junto com o Centro Cultural Movimento, através da Diretoria de Mototurismo, né? O Jacó tem um novo pensamento para a gestão da entidade, ele que assumiu a presidência há pouco tempo. Ele está pondo a entidade no lugar original dela, né? A confederação é um gestor das atividades, ela não é promotor de eventos. A forma como muitos presidentes entenderam que era preciso para manter a entidade viva, para ter recursos, era promover eventos, principalmente aqueles que são mais rentáveis, né? Uhum. Motocross, a motovelocidade, em alguns momentos foi a própria CBM que fez, e outros não, e deixar os especialistas fazerem as outras. O que o Jacó entendeu, falou, não, nós temos que fazer o papel que faz a FIM, né? Ela cria os regulamentos, ela supervisiona, ela faz com que as atividades existem e contrata os promotores, né? Cede os direitos de produção. A Dorna é dona do Mundial de Moto Velocidade. Quem rege o Mundial de Moto Velocidade é a Federação Internacional de Motociclismo. E o Off-Stream faz o Mundial de Motocross. Uhum. Então, tem as empresas que promovem o campeonato. A CBM está indo nessa direção. E, com isso, aliviando aspas, né? Aliviando, o Jacó me perdoa, mas aliviando não ter essa incumbência, promover eventos, ele implantou novas diretorias. Então, o Celso Miranda, nosso amigo, é diretor de mobilidade urbana, o Teiga Júnior, diretor de mototurismo, agora tem meio ambiente, agora tem elétricas, agora tem algumas frentes que ele abriu, né, como entidade para fazer a gestão da atividade. E colocar o mototurismo para dentro foi sábio. Quem começou isso foi o antigo presidente, o Firmo, Luciano Peixoto aqui de novo estava envolvido nesse trabalho. E agora está indo à prática, propriamente, né? E aí surgiu a ideia de fazer esse congresso. É o primeiro fórum de discussão da atividade. Nós vamos falar do papel das mulheres, né, na viagem de moto. Vai ser legal ouvi-las falando, tem um movimento grande, cada vez a mulher é mais participativa. Já são 40% das compras de motos do Brasil, né, de duas rodas. Então, é um negócio maluco. É importante ouvir, né? Tem muita gente que fala, não, nós somos iguais. Calma, respira. Temos direitos iguais e tal, mas nós somos diferentes, temos necessidades diferentes, temos approach diferentes, né? Hoje tem gente se especializando em dar curso de pilotagem para a mulher, porque ela é diferente, precisa disso. Para motos diferentes também, né? Vamos discutir isso de forma tranquila, né? Vamos colocar os pontos de vista na mesa e ouvir. Vamos falar sobre segurança pública, é algo importantíssimo, né? A gente está vivendo, especialmente os grandes centros, né?
tem uma dificuldade grande. Estamos trazendo gente interessante para discutir o tema, inclusive gente da segurança pública. Estamos trazendo gente do turismo formal, né? Secretarias de turismo daqui de Socorro envolvida com a gente, Secretaria do Estado de São Paulo envolvida com a gente nesse trabalho. Eles querem ouvir as necessidades do motorista, eles estão de olho no segmento duas rodas. Então, se uma secretaria de turismo está olhando para esse setor, a gente já não tem o turismo de aventura, a gente não tem o pet, a gente não tem o turismo de contemplação, de gastronômico. Por que não duas rodas, né? Porra, nós somos todos esses. E ainda mais nesse moto. circuito das águas, né? Porque aqui, como é conhecido como circuitos das águas, Serra Negra, Lindóia, Águas de Lindóia, Socorro. E não está falando só daqui, né? Isso Não, que é legal, né? nacional. É então, nacional. A própria CBM tem algumas frentes, né? O Jacó, como é de Belo Horizonte, Minas, a gente tem um projeto importante agora para adotar a Estrada Real como uma rota formal, uma das primeiras rotas a ser formalizada como moto turística, né, pela entidade a Estrada Real. Tem um trabalho enorme feito lá, vamos ajudar a melhorar aquilo. O Teiga tem um trabalho grande no sul, tem as rotas, né, do Rio do Rastro, do Rio do Rastro e outras Urubici. regiões lá, Serra Gaúcha e tudo mais. A gente tem uma responsabilidade aqui com relação ao Circuito das Águas Paulista. Temos outras frentes, tem gente atuando no Brasil inteiro. A ideia é trazer essas pessoas para cá para discutir o tema. Para você, eu também acho que a gente tem que conhecer o próprio país, né? Como eu estava conversando com o Luan. Muitos dos motociclistas querem o Ushuaia, a Mão do Atacama no Chile, no Peru, Machu Picchu. Já atravessou o Jalapão? Não. Já foi para Lençóis Maranhenses? É um sonho, vou concluir. É louco. Nos então. Lençóis eu não estive, meu pai esteve. Meu pai falou, o lugar mais lindo que eu vi na minha vida. Eu sou louca para E conhecer eu fui ao Lençóis. Jalapão. Jalapão é o deserto que tem água, porque ele é quase um deserto, né? Vegetação baixa, aquelas arvorinhas tortas, de repente você chega numa nascente de água límpida, você fala, de onde saiu isso? Como é que brotou isso? Como é que brotou isso? É uma piscina, nossa, quantos metros tem isso aqui? É um poço, é uma nascente, tem 30 metros. Bom, o fenômeno que não para de crescer, que é o mototurismo, que a gente vai discutir no Congresso, teve um gatilho, né? Teve um acelerador, que foi justamente a pandemia. Você não podia sair, não podia, a não ser que você fosse individual. E a moto tem isso, né? Você está com a sua garupa, mas está todo mundo de capacete. Não tem aquele contato. Os postos de gasolina que estavam abertos permitiam você não tirar o capacete, né? Porque você ia ter que tirar o capacete e pôr a máscara, então... Não ia fazer diferença nenhuma. por uma questão de segurança, era obrigatório tirar o capacete. Durante a pandemia, não tire o capacete. Então, você parava lá, abastecia a moto e seguia de viagem, né? Sai de casa com o seu lanchinho, para não ter que se preocupar com onde vai comer. Esse foi um fenômeno que impulsionou duas rodas, bicicleta e moto. Bicicleta teve um depois diferente, porque cresceu tanto exponencialmente o negócio, as fábricas ficaram desabastecidas de peça, e elas correram atrás de componentes e produção, entendendo que a curva exponencial de subida ia continuar. E no mercado de bicicleta não aconteceu, porque a bicicleta foi uma alternativa para muita gente que ia para a academia, que não tinha o hábito da bicicleta, né? E quando a pandemia passou, o cara voltou para a academia. Então, ele tinha migrado por um período, né? Na moto não. Na moto continuou. Foi um gatilho que segue. Né? Continua em crescimento. Que a gente o vê. mercado voltou a crescer, a moto voltou a ser uma alternativa também importante para trabalho. E uma vez que você tem a moto, não interessa o tamanho dela. Aí o lazer vem junto, né? Se a tua forma de levar bagagem é a caixinha de entrega, vou pôr a sunga lá dentro e vou para a praia. Né? Exatamente. Então, é disso que a gente está tratando nesse congresso. E a moto, na verdade, ela encaixa em tudo quanto é lugar, né? Você está trabalhando, aí você está no motoboy agora, ou você trabalha num emprego fixo, depois você tem um período... que você pode trabalhar como motoboy, aí o cara pega umas entregas, passa por um lugar e fala, olha que legal, amanhã eu vou vir aqui ver, aí no final de semana ele passa lá para viajar. Exatamente. Aí vira assim, né? A moto é esse fenômeno. Né? É uma flexibilidade gigante. Mas vamos voltar ao assunto aqui de museu, né? Porque surgiu uma questão ali, uma dúvida, de qual moto ou de qual objeto que tem aqui que gera maior curiosidade dos visitantes? A gente tem alguns pontos, como eu falei do Pelé, né? O Pelé é um personagem icônico. A gente tem na CG a grande moto transformadora, né? A Yamaha começa a produzir em 74, a Honda em 76.
A Yamaha com a RDzinha 50, 2 tempos, a CG 125, 4 tempos, 2 anos depois. Mas, por uma série de fatores, foi a CG o grande transformador. Até hoje, a Honda é dominante no nosso mercado, né? Aliás, como em nenhum lugar do mundo, o share da Honda não se repete em nenhum outro país. Só que Isso tem uma série de razões, se a gente for falar disso. E tem lá, tem podcast. Mas, até pela figura do Pelé e pelo que a CGzinha representou, ela é um ponto de passagem. A Royal, desde que ela veio para cá, essa 1901, tem atraído gente especificamente para vê-la. Muitos clientes Royal, claro, mas muita gente que soube tem vindo ver essa moto de tão diferente que ela é, tão icônica. A gente tem muitas histórias aqui dentro. A moto do Fábio Carvalho, que é a BMW GS 1200 dele, que foi doada, o Fábio que faleceu vítima de ela, né, cuja Lina vai estar com a gente no congresso, a viúva, presidente do Instituto Procura da Ela, né? Essa moto desperta muito interesse, propositadamente. Porque fala assim, uma GS 1200 novinha no museu. Exato, a história do Fábio é incrível, né? Viajou quase perto de 2 milhões de quilômetros rodados, de repente se descobre portador da Ela e falece, agora foi um ano e meio quase que ele faleceu, 1 ano e 3 meses. Então, essa desperta muita curiosidade, né? A gente tem uma Triumph 1915 que fica exposta aqui, uma Type H, saiu para um evento, foi pedida emprestada, está retornando, também é outra moto curiosa. A gente tem uma BMW da Segunda Guerra Mundial, né? Exército Alemão, com armamento, sidecar, isso que chama a atenção de todo mundo. Assim, tem alguns núcleos que ficam. A categoria que revelou Alexandre Barros, ele começou a correr em 1978 de mobilete. Nós temos uma réplica da primeira mobilete dele aqui e nós temos a original, a última. E aí todo mundo vem e olha e fala assim, nossa, ele tinha 7 anos de idade quando subia nisso. Dona Elzi, se a senhora vê isso aqui, a mãe dele era bem louca, né? Porque o moleque passava de 100 por hora aos 7 anos de idade. 7 anos, nossa. Isso que foi encorajá-lo, hein? Porque se fosse eu, já falava, meu Deus do céu. O Coelho, o pai dele, já era destemperado, né, seu Coelho? Aspas, era atleta da Calói, maluco por moto, andava super bem de moto e tal. E era um bom ciclista, né? Tanto é que o Alexandre começa com o apoio da Calói, também com bicicleta, ele começa a andar, ele e o César, e depois as mobiletes, né? Então, todas essas coisas chamam atenção. Quando a gente fala das mulheres, eu faço questão de mostrar as lambretas que a gente tem aqui, né? As motonetas. Elas foram fundamentais para a entrada da mulher definitivamente no universo das 2 rodas. Pelo tipo de veículo, que você podia pilotar com as pernas fechadas, até de vestido, permitiu que elas saíssem da garupa ou do guidão, as poucas que pilotavam moto antes, viessem para o mundo das 2 rodas. Hoje, como a gente falou, 40%... O público feminino. E cresce cada dia mais. Né? Cresce cada dia mais. Nos scooters é até maior, né? Sim. Então, também o mesmo princípio, a facilidade do veículo. Tanto que a minha primeira moto foi uma scooter. E a gente tem isso aqui muito evidente, né, quando as pessoas vêm visitar. A gente está sempre trocando coisa. Agora tem um cornerzinho em homenagem ao Trial, que meu pai foi um dos pioneiros, eu estou lá, o Fred Tejada. Nós temos o quadriciclo do Robert Narras, 4 vezes campeão do Rally dos Sertões, está aqui o quadriciclo dele, a gente acabou de ter mais uma edição dos Sertões. Temos as roupas, troféu da Moara Sacilotti, primeira mulher a vencer uma categoria masculina, aspas, né? Porque não havia distinção, uma categoria na geral. Então, tem uma série de coisas de destaque. Muita coisa já foi embora, né? Vai reaparecer na exposição do final do ano, as TZs de corrida de Adu Celso, Netinho e tal, que já estiveram com a gente, voltaram para os donos, agora vem para essa exposição no fim do ano. Tem coisas que nunca saíram da garagem, mas que agora vão para o Farol Santander. Lá vai ser então, a gente tem que esperar o Farol Santander, gente. Acho que tudo que é ouro vai estar lá, né? A gente está tratando realmente como joias da coroa. Óbvio que a gente não tem acesso a tudo, óbvio que a gente não vai agradar todo mundo. Tem gente que fala aqui, pô, você não tem uma Harley aqui? Não tenho, já tive, já foi embora, mas não tenho, né? Mas o que eu mais acho legal aqui é exatamente isso. Porque, na verdade, assim, se você for em qualquer outro lugar que tem uma exposição, você vai chegar lá e, claro, tem a sua história lá, tudo, mas tá sempre lá. Aqui, na verdade, parece que anda junto com você. Então, toda vez que você vem, tem novidade, toda vez que você vem... Então, quem já veio tem que vir de novo. E tem que ficar vindo, porque cada vez que você vem é uma surpresa diferente aqui. Na verdade, assim, todos os grandes museus do mundo têm algumas peças
Que é rotativas, né? Se você tem a Mona Lisa não sai da parede do Louvre, está lá. Talvez seja a única peça que raramente se move em todos os museus que existem no mundo, mas todo o resto é rotativo, de uma maneira geral. Eu tive o prazer de passar por lá, Museu do Prado, Museu da Guerra em Toledo. Amigo. E falando em museus, essas visitas que você traz as ideias lá de fora também? A concepção de como vender cultura passou por muita pesquisa, né? E uma na prática. A gente foi para a Europa comemorar 15 anos de casado na época, visitar o Museu do Prado, o Museu de Toledo, Barcelona, Casa Bartol, centros culturais. Como é que você vende? Como é que você vende cultura nos países que sabem vender cultura, né? Como é que você faz a pessoa ter orgulho daquilo? Então, qual é o formato? Primeiro deles, todos os museus são, na verdade, grandes centros culturais, em que parte do que acontece lá dentro é museologia, é expor aquelas peças, histórias, seja lá o que for. O Museu de Toledo é uma loucura. Loucura. Porque se você pensar que Toledo é a cidade-chave das cruzadas, e as cruzadas demoraram 5 séculos para se resolver, né? Os mouros vinham e ocupavam Toledo, ficavam lá 100 anos. Aí os cristãos voltam, expulsam os mouros, ficam 100 anos. Fica essa briga e tudo ali. Vários, Porra, a hora que você entra no museu, você fala, não é possível. Estão lá as armaduras, está lá o que aconteceu ali. Isso é uma loucura. Tão louco quanto qualquer outro grande museu. Eu estive no Museu do Prado, é gigante, é um centro cultural incrível, com lugar para você comer. Você passa o dia lá dentro e não vê um quinto do que era para ver. Se você correr muito, você vai ver um quinto do que aquilo. E é fascinante, porque lá tem um anfiteatro para receber os grandes eventos. Quantos veículos, quantas coisas acontecem naquela pirâmide de vidro na frente do Louvre. Lançamento de automóvel, filmagem de cinema, né? Isso é um centro cultural. Ali é um ícone, né? Então, a nossa meta, nosso objetivo é construir Rui Otaki, o projeto que vocês já viram, que a gente tem a criação, o nome Centro Cultural Movimento nasceu da minha conversa com o Rui Otaki, faleceu 15 dias depois da gente inaugurar aqui. Hoje estou trabalhando com o filho dele, o Rodrigo, apertamos as mãos e falamos agora por 2 pais, né? O seu e o meu, vamos pôr isso de pé. E Rui falou para mim, por que o nome Centro Cultural Movimento? Por que não o Museu das Duas Rosas? Por que não o Museu da Moto? Porque é mais amplo. Você tem um tema dentro, que é 2 rodas, moto e bicicleta. Ele falou, não precisa ficar preso nisso. Você pode querer falar de transporte, de uma maneira geral. Você pode ir além. Mas, principalmente, porque vida é movimento. Quer fazer um festival de dança? Você tem área para isso? Quer usar o seu anfiteatro para o lançamento de um produto, para uma peça cultural? Você quer fazer da praça de alimentação? Ou seja lá o que for. Então, por isso o nome é amplo, Centro Cultural Movimento. Vida é movimento. E assim, as entradas que você fala de 15 mil pessoas, o dinheiro é revertido também para a manutenção do prédio? Você tem apoio? Assim, como é que isso aqui vive? A gente exatamente. Essa é a pergunta. A gente vive do ingresso, que é um ingresso muito barato, ele não paga a conta. A gente vive dos patrocinadores, felizmente novas marcas estão chegando. Tive uma surpresa maravilhosa, né? A Riffel, que está comigo desde o papel também, me mandou um e-mail, dá uma olhada no seu e-mail, tem uma coisa importante para você. Não queremos mais fazer anual, queremos fazer de 2 anos. Assina aí. Que legal! Falei, parabéns! Então, assim, a segurança do trabalho sendo feito e tal. Eu vou citar todos eles aí. É que deu resultado, o negócio deu certo. Tem resultado e tem crença. Sim. De novo, são pessoas. Porque o executivo que assinou comigo lá atrás acreditou no papel. Hoje e agora ele só vê o papel para entregar, agora ele está vendo materializar tudo aquilo que a gente falou lá atrás. Então, ele tem segurança de falar, ok, vamos adiante, vamos estender esse prazo, para a gente não ter que ficar toda hora. Isso foi demais, né? Foi especial. O alemão, meu querido alemão, Gregory, lá da Alemão Pneus. O alemão não tenho nem contrato com ele. O alemão é amigo da vida. Quando eu comecei esse trabalho, ele foi o primeiro a falar, estou dentro. Do jeito que eu puder, estou dentro. Todo ano eu voltava lá no final do ano, e alemão, vamos para frente, vamos para frente, vamos para frente. Chegou um dia ele falou assim, se você voltar aqui, eu paro tudo. Enquanto você estiver vivo fazendo isso, eu estiver vivo fazendo isso, nós estamos juntos, da forma como for possível. Então, vai trabalhar que eu estou com você. Pronto, acabou. Que bom, né? Então, e aí você tem empresas muito maiores, muito formais, né? A Honda veio trabalhar. A primeira montadora a acreditar no museu aqui foi Honda, através da Pro Honda e Honda mesmo. O contrato deles é uma bíblia, né? Mas é uma multinacional gigantesca, com liability gigante. Tem que responder por um monte de gente. Tem que responder por um monte de gente. São relações diferentes, mas essa foi a primeira montadora a acreditar no projeto do livro.
do museu. A Royal é a segunda montadora a vir. A Yamaha participou do projeto do documentário do Netinho e do livro do João Mendes, né? A Honda fez o livro Duas Rodas de uma Nação. Então você tem as montadoras te olhando. Agora, com o Farol Santander, todo mundo abriu os olhos. Falou assim, caramba, você chegou lá, peraí, vamos conversar. Então, não era uma brincadeira, né? Não era uma brincadeira. Então, projeto financiado principalmente pelo próprio banco. Então, né, passou pelos comitês todos do banco. Quem sou eu, Carlãozinho, quem é a Nation, o que nós estamos fazendo? Você não entra lá se você não tiver uma história, né, um currículo, você não vai. Quando eu saí da reunião do Farol com o curador, que é o Carlos, meu xará, e eu parei no prédio, olhei para cima assim, eu falei, nossa. Para variar, eu engasguei, estou engasgando de novo. Ele pôs a mão no meu ombro e falou assim, calma, já aconteceu. Você chegou lá. Já acabou, agora é só curtir, quer dizer, fica louco e depois curte, entendeu? Eu tenho um amigo que eu trabalhei com ele, um cara espetacular, o Paulo Iso. As pessoas, o Paulo todo resguardado, toda uma história mal contada dele que eu ainda pretendo contar um dia. O Paulo olhou para mim e falou assim, bom, e agora? Você, quando veio trabalhar comigo, você falou, eu quero fazer um livro, você já fez. Eu quero fazer um museu, você já fez. E agora? E na hora eu não entendi aquela pergunta dele, né? O Paulo é um cara que provoca você pensar. Filho da mãe, agora? Dias depois eu voltei para ele e falei, legado. Claro. Tem que ficar depois de mim. Todo mundo vai. Tem que criar o Instituto Carlão Couto, tem que pôr uma estrutura autofinanciável, que seja um centro cultural de verdade, que tenha patrocinadores, que tenha um restaurante ativo, blindar que bombe isso. de gente, Blindar para que isso, ele né? permaneça no Que tempo. continue. Depois desse meu esforço inicial. Tem que deixar uma estrutura montada que seja autossuficiente e que as marcas entendam, e não só falando de meio moto, né, que as marcas entendam, que você consiga atingir grandes instituições, que você consiga bancos, financeiras, tudo que orbita em volta, e não. Porque, de novo, quem consome moto consome qualquer coisa. Sim, quem sim. viaja de moto somos todos seres humanos. Agora, você tem significância suficiente para receber esse apoio de entidades gigantes, de Ministério da Cultura de verdade, por dinheiro, né, te ajudar a alavancar isso? Você representa um segmento da sociedade de verdade importante? Somos, né? A gente dá esse valor. Quando minha filha beijou o tijolinho em Indianápolis e era Hélio Castro Neves, 4 vezes campeão, ela me ligou e falou, entendi o que você está fazendo. Pai, entendi seu sentimento, entendi seu amor. Entendi o propósito. Né? Exato. Por que é importante? E aí eu falei para ele, legado. Ele falou, é isso, legado. Então segue, porque agora você sabe onde você está indo, de verdade. Eu vou até os 100 anos. Já fiz um acordo com o Papai do Céu. Vou até os 100 anos, que nem o Niemeyer, trabalhando, produzindo, com saúde. Né? E aí tem que estar entregue o projeto. Aí você fica. E falando em apoio, Carlãozinho, eu e Lua, frequentadores aqui, a gente conhece, mas para quem não conhece, o museu ele tem um apoio ao motociclista, né? A gente chega, tem os armários ali na recepção. Aí é a parte da arte do bem receber, né? Exatamente, que cabe os capacetes, cabe as jaquetas. Isso. E aqui, anexado ao museu, também tem um restaurante que a pessoa pode vir, tomar um café, almoçar. Nosso, né? Às vezes é talvez uma falha nossa na forma de comunicar o espaço. Tem muita gente que chega aqui e fala assim, onde é que eu almoço? Então, aqui. Exatamente. Nós somos. Ah, é seu também? É parte do complexo. Isso também é a ideia de Rui, né? Que dos museus que eu conheci fora. Você tem a loja, que me falta ainda a loja, os souvenirs, né? Porque o viajante quer. Principalmente os adesivos, as chaveirinhas. A lembrança, básico, né? A lembrança da viagem, né? Da cidade, do local. Né? O Rota Biker está fazendo isso super bem. Agora vai ter uma série de coisinhas, produtos relacionados aos monumentos. Então, o restaurante é parte, né? A choperia Duas Rodas, restaurante e choperia. Faz um tempinho a gente inaugurou os buffets, o buffet de almoço self-service aos finais de semana. Então, para grupo, facilitou o atendimento também. Chego num grupo, quero sentar e comer rápido. Antes era à la carte, tinha que cada um fazer o seu pedido. Não, você quer o buffet? Sirva-se, come, paga a bebida à parte e pronto. Então, a gente se propõe a receber grupos, clubes, agências de viagem, né? Temos as vagas específicas para moto no entorno da instalação, daqui da praça. Temos autorização atualmente de colocar as motos na área coberta. Então, sol ou chuva melhorou. Temos o restaurante,
temos um arremedo de lojinha, que agora é outra parte para a gente desenvolver, e a área expositiva. Quer fazer teu evento aqui? Recebemos o Bodes do Asfalto, estavam comemorando 20 anos, vieram 75 motos, inauguramos um espaço, tem um bodão aqui, né? Que é um manequim vestido de Bodes do Asfalto. Essa é uma história de todos nós, né? Não é uma história de competição, ou é uma história de sociedade, é uma história de gente. Eu quis deixar bem claro, porque quando eu comento assim, viu, vocês foram no Museu do Socorro? Mas eu vou lá só para ver o museu. Eu falei, não, gente, tem um restaurante atrás, tem um café, fica bem no centro, dá para você deixar a moto também, você conhecer algumas lojinhas. Então, vocês vão ser bem atendidos aqui, né? Principalmente quando o Carlãozinho estiver aqui, porque daí vocês ganham uma história assim de graça. E aí, de novo, né, é o preconceito que existe dentro da gente. Vou só ver um museu? Não! Tem muita vai coisa. ver as histórias que esse museu te oferece. Então, além do que você vai ver aqui, você tem o apoio, que é o restaurante, Isso, exatamente. o Vem estacionamento passar o dia. tranquilo, você pode colocar suas coisinhas lá no porta-treco. Né? Tem um Grande. Isso que eu ia falar. grande. É o melhor que eu já vi até hoje, porque cabe 2 capacetes, cabe 2 jaquetas, cabe Mochila. o que você quiser, cabe lá dentro de um espaço Se só. o filho estiver muito agitado, põe lá dentro também. Cabe também. Cabe, é verdade. Essa é outra coisa que tem sido muito legal aqui, né? Eu tenho uma empatia muito grande, eu adoro criança. Adoro criança. Eu acho criança fascinante. Então, quando chegam crianças pequenas aqui, né, eu esqueço os pais. Eu só falo com a criança. Toda apresentação que eu faço é para a criança. Quando ela está muito agitada, eu provoco. Você gosta de desenhar? Gosto. Então, eu vou te dar uma prancheta, você escolhe o que você vai desenhar. Se ficar bom, eu ponho na parede. Então, a gente tem alguns desenhos de criança aqui. E, recentemente, eu recebi uma visita de 5 famílias num domingo, fim do dia. E a menininha de 10 anos de idade, linda, colou em mim. E eu nela. Me dá a mão, vem cá que você vai abrir a catraca, vem comigo. Eu falava o tempo inteiro com ela. Quando terminou a visita, eles ficaram aqui quase 2 horas e a menina não ia embora. Então, a família não ia. Se a menina quer ficar aqui, ela não queria ir para o parquinho, ela queria ficar aqui. Quando terminou a visita, os maridos vieram fazer uma foto comigo, ela saiu correndo da mão da mãe, me deu um beijo e fez a foto do meu lado. Ganhei o ano, né? Nossa, que lindo. E tudo é como. Como que você vende história? Como que você vende cultura para as pessoas? Eu costumo falar de um músico que trabalha comigo, meu produtor gráfico, sambista. Um dia eu provoquei ele. Você já ouviu música clássica? Ele fala, vocalista de um grupo de samba. Eu falei, Adriano, Vamos dar a regra uma... do jogo se definiu ali. Esses caras criaram tudo. Depois deles, nada foi inventado na música. Acabou. Inventou instrumento. Partitura é uma só. Nada surgiu depois. Vai ouvir as 4 estações de Vivaldi. Dei para ele de presente uma garrafa de vinho. Você e sua mulher. Toma banho, põe as crianças na sogra, ouça, começo, meio e fim. Se você não vê a neve cair, se você não vê as folhas no outono, se você não vê o passarinho, você volta aqui. Ele voltou chorando. As pessoas não conseguem dar valor àquilo que elas não conhecem. E a gente, de uma maneira geral, só entrega coisa ruim. A gente, como sociedade, de uma maneira geral, só entrega coisa ruim, né? E o museu hoje ele funciona de quando a quando e qual horário? Quarta, sexta, sábado e domingo a gente está aberto. Normalmente eu estou aqui trabalhando, mas quando eu tenho uma agenda fora eu faço segunda, terça e quinta. Então a chance de não me achar aqui é grande nesses dias. E é importante agora que vai ter o monumento Rota Biker, porque tem muita gente viajando durante a semana com a expectativa de chegar aqui e ter o carimbo, né? Já estão me perguntando. Eu falei, não venha segunda, terça ou quinta, só deixar claro. Quarta-feira eu chego aqui muito cedo, mas abro o museu às 2 da tarde, o museu fecha às 7, quarta e sexta. Então fica até mais tarde, isso é muito bom Fica até também. às 7, E óbvio que se tem gente chegando e eu estou aqui, o museu fica aberto. Na quarta-feira é legal para quem pode viajar da semana, porque a gente tem a feirinha livre aqui, muitas coisas da região, muito simpático, tem música ao vivo, tem praça de alimentação. Então tem gente que vem na quarta, quem pode, por causa da feira. Sexta-feira a gente fica também até às 7 e o bar vai até às 11. Aí sábado a gente abre 10 da manhã, vai até às 11, o museu fecha às 7, o bar vai até tarde. Sábado agora a gente tem karaokê, venham delícia. passar o fim de semana com a gente. Eu sou desafinada, hein? Nem me atrevo no karaokê. Os desafinados são os melhores. São? É o que mais liberta. É o que mais dá risada. É o que liberta. Quando o cara é muito bom, ele inibe o outro. Quando entra um corajoso desafinado, pronto. Aí vai todo mundo. Todo mundo. É Eu falo que eu divertido tenho uma demais. voz de taquara rachada, não Mas adianta. tem várias taquaras rachadas aqui. Solte-se.
liberte-se. E domingo a gente fecha às 5 da tarde, porque aí o movimento Cai do turista, pouquinho. de uma maneira geral, Ele tá sai. indo embora, né? Tem gente que está começando a se acostumar com o Socorro de chegar no domingo, quem pode, né? Porque a hospedagem fica um pouco mais em conta. Fica durante Mas a semana aqui. não é o ritual. Então a gente fecha às 5 da tarde, o museu e o bar. Legal. Então, galera, é assim, aqui é um lugar que, meu, quem não conhece tem que vir, e quem já veio, vem de novo, porque é maravilhoso isso aqui. E esse cara que está aqui sentado do meu lado, meu, o nosso papo vai o dia inteiro, se deixar. A gente, quando se encontra, a gente fala. Quando eu tenho a oportunidade de ele estar parado, né? Porque corre o dia inteiro, é uma correria. Até falei para ele, para gravar aqui, a gente ficou negociando dias, horas e tudo mais. Hoje o CCM, o Centro Cultural Movimento, ele está em todas as redes sociais. Instagram, YouTube. Nós temos o site, que é uma base que muita gente não usa mais, mas para a gente é importante, porque no site eu consigo botar uma programação anual. Então, todos os eventos que eu cravo, que são para o ano inteiro, já estão lá. Então, você tem o Domingo Clássico. Domingo Clássico, a comunidade de Autos Antigos se reúne aqui. Então, é divertido. Se você quer vir mais do que o museu, escolhe um Domingo Clássico. Você vai ver os carros antigos parados, você vai visitar o museu, vai almoçar com a gente e vai embora. Então, isso está lá. Então, o site é importante ainda para essa programação. E lá, nessa programação, também tem os detalhes. A gente usa bastante o Instagram, bastante. Essa é uma das minhas deficiências, né? Mas o Instagram é o principal canal. Eu tive uma clonagem no Facebook muitos anos atrás, então ele é devagar, a gente não atualiza ele muito, principalmente o Instagram. Tem Centro Cultural Movimento, Carlãozinho, Moto Story e Bike Story, que também demandam conteúdo. E tudo que vai acontecer aqui no museu é postado lá. É postado lá. O Centro Cultural Movimento, agora a gente, depois de muito bater cabeça, né, o conteúdo, programação e o que acontece, eu ponho no Centro Cultural Movimento. Ok. Moto Story vai contar as histórias de moto, Bike Story, as histórias de moto. E aí faz o collab e todo mundo vê. Mas, por exemplo, gravei recentemente o César Barros falando do macacão dele do Mundial de 2001, que está aqui. Enchi o César para que ele viesse gravar, ele veio. Agora eu preciso subir na rede. Negrete veio aqui e gravou o videozinho onde ele conta as peças dele que estão aqui. Inclusive a primeira moto do Jorge Negrete, uma Pônei, Lambretta Pônei. Está aqui. Jorge Negrete, um dos maiores pilotos do motocross do Não freestyle falo que o Lu é brasileiro. fã de Jorge Negrete, não quem conto. não é fã de Jorge Negrete. O dia que eu vim aqui, a primeira vez que a gente veio, quando o museu estava chamando todo mundo, né? A gente teve o prazer de vir junto. Eu sentei do lado dele, mas eu tremia, eu não conseguia falar. Cara, eu nunca passei por isso É na minha verdade, vida. é Eu verdade. tremia, suava frio. A Vanessa Gianellini do meu lado olhou para minha cara e falou: tá tudo bem? Eu falei: Não. quem que tá aqui do meu lado? É o Negrete. Eu sei, ele tá aqui do meu lado. Meu. Eu tinha pôster desse cara no meu guarda-roupa, no teto, em tudo lugar, cara. É isso. Eu 50 anos de moto, né? Muita coisa eu escrevi, muita coisa eu fiz. Outro dia eu estava procurando uma matéria e achei um editorial que eu fiz na motociclismo quando o Adu Celso morreu. E aí eu escrevi assim: o que é a arte sem o artista? O que é a arte sem o público para ver o artista? E quando o artista se transforma em ídolo, qual é a força desse cara, desse personagem? O brasileiro tem a mania de destruir seus ídolos. O Pelé é o melhor deles, né? O melhor exemplo. E eu acho que isso é, de novo, uma das fraquezas do nosso caráter. Então, eu tentei loucamente homenagear a do Celso e ele não quis. Por quê? Porque durante décadas o Brasil não olhava para ele. E ele falou para mim: essa cicatriz eu já fechei, eu não quero reabrir. Ele me deu acesso às coisas dele, ele esteve comigo, eu consegui levar ele a moto do Bob Keller, o Bob levou lá, que eu que indiquei, e a moto foi restaurada e hoje está aí. Mas, assim, qual é a força disso? Qual é a força de um Alexandre Barros? O brasileiro, mas ele não ganhou o Mundial. Cara, ele é um dos mais respeitados pilotos do mundo que não ganhou o Mundial, talvez um dos maiores, se não o maior da sua geração. Ele pode... 5 vezes o quarto melhor do mundo, representando um país que, na época em que ele viveu, não significava nada. É que, na verdade, assim, é aquilo que a gente falou, né? Aqui no Brasil, ele pode não ter sido campeão, né? Mundial. Ele ganhou tudo mas, antes de chegar lá. Isso, mas o que ele fez? O que ele meteu o pé lá para poder chegar a outros, né? E outra, até agora você não teve nada que comparado com o que ele fez. A gente tem Eric Granado trilhando o seu caminho, hoje na Moto E. A gente tem o Dioguinho Moreira na Moto 2, também um cara de um talento extraordinário, mas ninguém ainda
refez o que o Alex fez. Sim, né? sim. E, de novo, 21 anos de Mundial. Então. Eu falo Rubinho Barrichello, para mim é um outro super exemplo. O Rubinho ganhou todas as categorias até a Fórmula 1. Foi 2 vezes vice. Chegou do na Schumacher Ferrari, não fez nada. E ganhou tudo depois. E o brasileiro, com aquela porcaria daquele programinha de TV lá, começou a brincar que é o pé de chinelo. Sim. Outro dia eu dei uma bronca num grupo de amigos do WhatsApp que eram todos esportistas, que o cara fez uma piada do Rubinho. Eu falei, aqui não. Aqui porque- não. Aqui você tem que saber quem é Rubinho Barrichello. E o pior de tudo é o seguinte, né? Porque quando todo mundo falou, ele aposentou, não, ele saiu e foi ganhar de novo. Tá ganhando, ele tá ganhando. E foi campeão e ganhou corrida. Tá ganhou ganhando. 1 milhão lá, E corrida vai de 1 milhão. ganhar ainda um monte de coisa. Então, Vai, assim, como diz ele, quem sabe ele vai viver em 100 anos igual o Carlãozinho, hein? Aquele cara tem história ele também. tem história. Nossa, Ele tem outra coisa que o Carlãozinho ainda não tem. Ele prosperou, né? Sim. Ah, calma, Carlãozinho, Então, calma. Eu falei ainda não tem. Não falei não tem. Eu falei ainda não tem. Vitórias virão. Vitórias estão aí. Vitórias Estão virão. todas à frente. E assim, óbvio que você precisa de saúde. Saúde física, saúde mental, saúde financeira. Você precisa de saúde para fazer as coisas Sim, funcionarem. né? Sim, E também com para certeza. poder ajudar ao lado. Né? Ajudar, seja a história, seja pessoas que participam com você, ajudar familiares. Você precisa estar saudável. Né? De Mas calma que sua rede de apoio tá aí do lado. não, eu estou bastante... O que você falou quando você me viu hoje? Fazia tempo que eu não te via tão relaxado. Né? Sim, é verdade. As coisas estão acontecendo, as sementes plantadas estão frutificando. Vanessa, nossa amiga, minha parceiraça, que o diga, né? Ela também é outra que deu a mão, falou, vamos, te ajudo. A gente não pode nem falar da Van, porque a Van é nosso anjo da guarda, eu falo para todo mundo. Né? A Van é nosso anjo da guarda. Eu estou aqui sentado com você, tive o prazer de te conhecer, trouxe, né? graças ao nosso anjo da Verdade. guarda. Um grande Verdade. beijo. Van, beijo, você sabe que você mora no coração de todos nós 3 aqui. Ó. Agora sim, Luan, você pode encerrar o EpaCast, porque senão a gente vai ficar aqui 3, 4, 5 horas e a gente tem que voltar para Jundiaí. Gente, mais um EpaCast está acabando com o nosso grande amigo Carlãozinho. Te agradeço do fundo do coração. Quero que você prospere cada vez mais. Você sabe que o casal Crepaldi, eu, Luan, a Ju, a gente manda energia positiva para você, você sabe disso. Às vezes a gente na correria não consegue se ver ou se falar, mas você sabe que a gente sempre vai estar do seu lado. Sei. Cara, a gente ama isso aqui. É nossa casa, você sabe disso. A gente vem sempre está aqui. Quem não veio, venha, tá? Isso aqui é um paraíso para quem gosta de moto, para quem gosta de história. Nossa casa. Nossa casa. Isso aí. Agradeço muito, tá? Do fundo do coração. Nosso primeiro EpaCast fora do nosso cenário. Estamos aqui com esse cenário Mas olha que maravilhoso. cenário lindo! Isso aqui é maravilhoso, maravilhoso. Muito obrigado, do fundo do coração. Eu que agradeço. Sucesso sempre, sempre. Portas sempre abertas. Venham nos visitar, tragam sua família. A região é muito rica, né? As oportunidades de passeio para todos aqui, não é só ver o museu. Tem tudo aqui em volta, para todas as idades, para todos os públicos. Venha. Não deixe de curtir, comentar e compartilhar todos nós, tá bom? É isso aí, gente. Valeu. Um grande abraço, fiquem com Deus, um beijo no coração de todos. Tchau, gente.